A aula de hoje é sobre positivismo e historicismo. Vai ser uma aula um pouco diferente das outras, porque desta vez nós não vamos trabalhar um autor específico, como usualmente nós costumamos fazer nas outras aulas de teoria. Nós vamos trabalhar matrizes teóricas, né? São grandes movimentos intelectuais que moldaram o pensamento da segunda metade do século XIX. Eu coloquei na tela de vocês um esquema que apresenta as quatro principais matrizes de ideias que nós estudamos até aqui. A primeira delas é o Iluminismo, que dominou o século XVIII. Depois nós temos o Romantismo, que dominou o século XIX, mas foi mais presente na Europa, principalmente na primeira metade do século XIX. Nós temos o Positivismo, que surgiu aí a partir da segunda metade do século XIX, e o Historicismo. Com essas quatro matrizes de ideias, praticamente a gente consegue dar conta de enquadrar todos os autores que nós estudamos até agora. Tá? Então, nessa perspectiva, o Maquiavel, que foi o primeiro autor que nós estudamos, e o Descartes, eles podem ser vistos como precursores de um racionalismo iluminista, né? O Maquiavel é um dos primeiros a ter uma visão racionalizada da política, e por isso ele é considerado um dos fundadores da chamada ciência política. A própria expressão ciência política já indica uma proposta de racionalidade na análise de um dos mais importantes fenômenos humanos. O Descartes, ele é o pai da filosofia moderna, né? Foi aquele que criou as bases para uma reflexão filosófica sobre a ciência, e ele, evidentemente, é um dos precursores do racionalismo iluminista. E depois nós temos autores propriamente iluministas, que é o caso do Voltaire, é o caso do Gibbon, Eduardo Gibbon, e é o caso também do alemão Immanuel Kant. Então, o francês Voltaire, o inglês Gibbon e o alemão, na verdade o prussiano, né, Immanuel Kant, eles são aqui expoentes principais desse pensamento iluminista. O Rousseau é um caso singular, né? O Rousseau é um iluminista, ele propõe a ideia de contrato social. O Rousseau permite uma filosofia da revolução que marcou o pensamento iluminista. O Rousseau permite vislumbrar um progresso futuro, mas o pensamento do Rousseau também tem elementos românticos. Ele tem uma certa nostalgia por uma época passada, ele tem uma visão idealizada da natureza, e ele valoriza muito os sentimentos. Por isso eu coloquei o Rousseau no meio do iluminismo e do romantismo. Um sujeito que é muito importante para o romantismo é o alemão Johann Herder. Depois eu gostaria que vocês assistissem um vídeo sobre o Herder. Eu geralmente costumo trabalhar o Herder no conteúdo de teoria da história, mas nesse ano eu resolvi retirá-lo, tá? Para trabalhar mais especificamente o Rousseau. Aí. Então eu fiz um vídeo sobre ele, e ele é muito importante porque é um
dos pais do romantismo, é um dos pré-românticos, e o seu pensamento vai ter muitas consequências para o pensamento historicista, né? Derivado do iluminismo, diretamente derivado do iluminismo, a gente vai ter o positivismo. E derivado diretamente do romantismo, a gente vai ter o historicismo. Hegel também é um caso singular, porque o Hegel faz uma síntese entre o iluminismo e entre o romantismo. O Hegel aceita a ideia da paixão, a ideia dos sentimentos que marca a história humana, né? Só que ele vai além disso. Por além dessa paixão e desse sentimento, ele vislumbra um processo racional que caminha dialeticamente, né? E o pensamento do Hegel, ele vai ter muitas influências. Ele vai influenciar também o historicismo, mas ele vai influenciar o pensamento de Marx. Então, em termos de ideias, tá? Marx ele promoveu uma mistura de positivismo, existe um positivismo no pensamento do Marx, e com Hegel. Essa seria a receita ideal do marxismo, né? É uma mistura entre os economistas ingleses aí que o Marx leu com o pensamento de Hegel, e a partir desses dois ingredientes o Marx construiu algo singular, né? Nós vamos estudar Nietzsche. O pensamento do Nietzsche ele tem um pouco de romantismo também. Existe uma valorização da ação heróica no Nietzsche. Existem alguns elementos que a vontade é muito mais importante do que a reflexão racional, e ele retirou isso do Schopenhauer, né? Era um sujeito que ele admirava. E tanto Schopenhauer como Nietzsche eles têm ligações muito fortes com o pensamento romântico. Olha, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que entender as características principais dessas matrizes de ideias, elas são muito importantes para a gente entender as características de determinados autores. Nós vamos estudar no curso de Teoria da História 3 o Max Weber. E Weber ele é uma mistura entre o pensamento de Marx, o pensamento de Nietzsche e o pensamento historicista. Tá? Nós vamos estudar também a escola dos análises. A escola dos análises é uma mistura entre Weber, Marx e Durkheim, ou entre positivismo, marxismo e pensamento weberiano. Os pensadores eles não retiram as suas ideias do nada, de um vazio, né? Essas ideias têm relação com grandes movimentos intelectuais. Então, por isso que eu dou muita ênfase ao estudo dessas matrizes. Por isso que a gente falou muito sobre o iluminismo, falamos um pouco sobre o romantismo, e agora nessas duas aulas são aulas de apresentações, são aulas panorâmicas para a gente entender o que é o positivismo e o que é o historicismo. Do positivismo nós não vamos estudá-lo individualmente com base em um único autor. A gente não tem tempo para isso, e o positivismo deixou consequências bastante modestas para a teoria da história. Mais importante para esse curso é estudar o historicismo, e nós vamos fazer isso com o estudo individualizado desse autor aí, o Rank, que vai ser o nosso próximo tema a ser estudado, o nosso próximo encontro, né? Então esse quadro aí na tela de vocês, cheio de autores, né, ele é apenas para fazer essa apresentação da importância
dessas matrizes para a gente entender melhor a teoria da história. Agora eu vou falar sobre o positivismo, né, individualmente. O positivismo é uma das teorias mais criticadas dentro do pensamento histórico. Ninguém quer ser positivista. Positivista é sempre o outro e é quase sempre usado como um insulto, né? Mas não é correto dizer que o positivismo seja do mal e o marxismo, por exemplo, seja do bem. Na teoria da história, essas simplificações dicotômicas, elas não têm muito sentido, né? Evidentemente que tem teorias que estão mais defasadas, estão mais desatualizadas, estão mais datadas, né? Elas pertencem a um contexto histórico e tem pouco a nos ajudar nesse contexto atual. E eu penso que o positivismo tem muito dessa vinculação específica a um contexto, né? Tem muitas limitações para a gente fazer uma reflexão mais atualizada. Mas o positivismo não é esse patinho feio aí que é desprezado que deve ser desprezado por todos os historiadores. A gente pode aprender alguma coisa de teoria da história com o positivismo. Os positivistas não eram tão ingênuos assim como muitas vezes se imagina, né? O fato de ele ter sido muito criticado, e é ainda muito criticado, pode dar a ilusão de que é uma teoria que não serve para nada. Uma teoria de gente completamente sem noção do pensamento científico. E não é bem assim. Se vocês olharem essas carinhas que estão na tela de vocês, vocês vão ver que tem gente aí de alto calibre intelectual e de muito reconhecimento no meio acadêmico, né? Karl Popper, Karl Hempel, Thomas Kuhn, né? São pessoas que no século XX se destacaram em suas áreas de atuação. Mas mais especificamente para nós das ciências humanas, eu destaco a figura do Émile Durkheim, que é praticamente o fundador da sociologia moderna, e o Durkheim tem uma influência decisiva no mundo intelectual. A gente lê o Durkheim ainda, a gente aprende muita coisa com ele. Então não dá pra gente colocar um carimbo em Durkheim e falar esse cara é positivista e você simplesmente desprezá-lo, tá? É possível aprender coisas importantes com eles, né? Tanto é que talvez o maior nome da sociologia do final do século XX, Pierre Bourdieu, ele é um dos discípulos de Durkheim. O próprio movimento dos análises, de certa forma, ele foi inspirado no pensamento de Durkheim. E, para mostrar ainda mais que o positivismo tem um certo valor, tá? A gente, por exemplo, tem que considerar que não existiria pensamento do Marx sem o positivismo, já que o Marx, ele, como eu disse anteriormente, ele se inspirou em leituras positivistas, tá, para criar o seu sistema filosófico. A própria noção marxista de que a economia ela é determinante para a gente entender a realidade é uma noção de viés positivista, porque ela implica a existência de regras gerais, de leis, né? Leis de desenvolvimento humano, né?
E por outro lado, um cara muito respeitado no universo intelectual como Max Weber também, tá, tem seu pensamento inspirado no positivismo, né? O Weber ele postulou uma ideia de neutralidade axiológica em que o pesquisador consegue se situar acima dos seus valores pessoais, e nisso o Weber inspira-se diretamente no positivismo. Então, seja abertos ao positivismo, tenha uma certa humildade intelectual de dialogar com essas teorias, não simplesmente refutá-las, não simplesmente jogá-las no lixo, porque elas estão sujeitas a muitas críticas. E para a gente criticar, a gente tem que entender o que é. E aí é importante a gente conhecer as características básicas do positivismo. Um dos objetivos principais dessa aula, e foi por isso que eu coloquei positivismo e historicismo juntos, é porque é uma confusão muito grande entre positivismo e historicismo. Então eu peço que vocês fiquem atentos a essas diferenças entre essas duas vertentes. Eu já vi professores experientes confundirem as duas coisas. E são algo completamente diferentes, né? Existem algumas afinidades, evidentemente, como quase todas as teorias, mas se vocês lembrar da tela passada, o positivismo ele tem uma origem no iluminismo e o historicismo ele possui a sua origem no romantismo. Então são filhos de pais diferentes, não são irmãos, tá? Alguém levantou a mãozinha aí, não consegui ver quem foi. Tá? Eu estou gravando, Lenise, eu estou usando um gravador de tela, tá? E eu acho que vai dar certo. Aí eu depois tenho que colocar esse vídeo no YouTube. Tá? Eu fiz isso com a turma de História Contemporânea e deu certo. Tá? Eu acho que vai dar certo aqui também. Bom, então vamos lá. Características do positivismo. A primeira delas é a identidade de método entre as ciências humanas e as ciências naturais, apregoando uma unidade epistemológica entre as ciências derivadas da física. O que significa isso numa linguagem mais simplificada? Significa que para os positivistas existe apenas uma ciência, existe apenas um método científico, e esse método científico foi criado, né, na física newtoniana. O que o Newton pensou para a física, o que o Newton e outros, né, o Descartes também entra nessa, o Galileu, o que esse pessoal pensou para a física, para estudar a natureza, serviria também para estudar a história. Ciência é uma só, tá? Então, aquela metodologia racionalista, aquela metodologia causal, com a causalidade mecanicista, aquela metodologia objetivista, ela serviria também para ciências humanas. Esse é um pressuposto muito importante do positivismo, né? Existe apenas uma ciência. Então, e as ciências humanas, elas têm que se adequar a essa metodologia da ciência que seria universal. Tá? A outra característica que é bem derivada dessa aí, tá,
é a existência de leis gerais na sociedade humana que são invariáveis e independentes da vontade e ação dos homens. A ideia de liberdade humana, ela não é muito importante para o positivismo. É preciso encontrar elementos, princípios gerais que permita criar regras básicas, né, que possibilite mapear tendências. Olha, evidentemente que ninguém vai encontrar dentro dos estudos humanos uma lei da gravitação universal, como se encontra na natureza, né? Mas também não é totalmente descabido a gente dizer que não há tendências gerais que possam ser mapeadas em determinados estudos. As ciências sociais, ela faz isso constantemente, né? Por exemplo, a economia tem uma teoria que foi criada por um russo, o Kondratiev. Não sei se vocês ouviram falar desse economista russo da década de 1920, e ele criou a expressão ondas de Kondratiev. É uma teoria que fala que o capitalismo ele se expande por meio de ondas, e de 50 a 50 anos, ou de 50 a 60 anos, a gente tem uma grave crise econômica no capitalismo, porque é uma onda de expansão seguida por uma onda de declínio, tá? E essa teoria do Kondratiev, ela tem se mostrado útil para analisar o capitalismo, né? Então, assim, é uma lei infalível? Não, mas permite a gente mapear a realidade econômica? Permite, tá? O Durkheim, por exemplo, ele criou princípios gerais aí na sua sociologia que permite, por exemplo, a gente responder qual profissão em que o sujeito tem mais possibilidade de se suicidar. Quem trabalha nas Forças Armadas, por exemplo, tem muito mais possibilidade de se suicidar do que quem trabalha na educação, estatisticamente falando. Então, o que? É uma generalização. Então, essa ideia de generalização, ela não é totalmente descabida, né? Embora na história os historiadores eles prefiram algo que é singular, algo que é bem diferente, algo que foge às regras, né? Mas tem vertentes históricas que busca essa generalização, que busca uma análise que fique acima da vontade de cada um. Mas esse princípio positivista de busca de leis gerais, evidentemente, ele vai encontrar muitas críticas, né? E ele precisa ser visto com muita cautela, né? Com muita cautela. Se olhar com cautela, se limitar aos objetivos, pode até ser válido, como é válido aí na economia, na sociologia, na ciência política e mesmo nas ciências da religião. Os seres humanos, eles são fáceis, de certa forma, de ser mapeado, tá? Nós pensamos que somos sujeitos altamente singulares e livres, mas na verdade nós somos relativamente iguais aos nossos conterrâneos, né? Se eu disser para vocês, esse sujeito aqui, imagine um homem, 40 anos,
proprietário de uma fazenda, advogado. Só por essas informações é possível a gente prever em quem ele vai votar para presidente na próxima eleição, tá? É simples. Então nós somos altamente fáceis de ser desvendados, né? Pode ter exceções? Lógico que pode. Mas é possível a gente mapear tendências. Então os positivistas não estavam totalmente fora de si quando eles pensavam nessa possibilidade de fazer generalizações do comportamento humano, né? Mas o que assusta é quando a gente fala leis gerais, né? A gente lembra de leis matemáticas, de equações, da lei da gravitação universal, e aí a gente começa até a espumar de raiva dizendo que isso não tem condições de ser feito dentro dos estudos históricos. Olha, nessa perspectiva realmente não tem, mas numa perspectiva mais simples e limitada, a gente pode mapear tendências aí, tendências de comportamento, né? O pessoal da estatística, eles conseguem fazer previsões de quem vai ganhar a eleição por meio de um estudo, de um estudo social e estatístico, que são as pesquisas eleitorais. E geralmente acerta, geralmente acerta. Então, o pessoal de marketing, eles conseguem mapear tendências das pessoas que vão comprar seus produtos. E geralmente acerta. Então nós somos, de certa forma, previsíveis. E é essa previsibilidade que os positivistas buscavam enfatizar nos seus estudos. Agora, um dos pontos mais controversos do positivismo é essa separação absoluta entre sujeito e objeto, o que fundamenta uma proposta de uma neutralidade absoluta do cientista na produção do conhecimento. O que isso quer dizer é o seguinte: quem você é, de onde você veio, o que você pensa, de onde você nasceu, não vai interferir no resultado do conhecimento. Isso é altamente contestável, porque é impossível fazer essa separação absoluta entre o que eu estudo e quem eu sou. Porque, na verdade, estudar, fazer ciência, é pensar. E os meus pensamentos, eles são resultados da minha subjetividade. E a gente não consegue controlar pensamentos. Então, o próprio fato de o seu irmão ter escolhido fazer biologia e você fazer história já indica aí uma certa subjetividade. A própria escolha de fazer ciência e não fazer outra coisa já indica uma subjetividade. Então nós, seres humanos, não somos separados totalmente dos nossos sentimentos. Hoje, pós-modernidade, essa ideia da subjetividade, ela está muito presente, inclusive até nas próprias ciências naturais e exatas. Como eu disse para vocês, o positivismo ele surgiu inspirado na física newtoniana. Newton deixou um rastro muito importante no conhecimento. E depois veio o Darwin, né, a biologia darwinista, com a ideia de evolução. Então, Darwin e Newton são os padrinhos do positivismo. Mas hoje a ciência ela não é mais só Darwin e Newton, né?
ela tem Einstein no meio. E o que isso significa? Significa que os princípios da física quântica, os princípios da teoria do caos, os princípios da incerteza, hoje eles fazem parte também do conhecimento. E na própria física, ele sabe que quando o pesquisador está olhando um átomo, isso altera o resultado. A ciência ela é afetada também pelo sujeito que faz ciência. Então, nesse sentido, o positivismo ele está defasado, tá? Defasado tanto em relação ao desenvolvimento da filosofia, que vai mostrando que é impossível essa separação absoluta entre sujeito e objeto, está defasada dentro até das ciências naturais, que reconhecem que a subjetividade humana, que o sujeito também ele é objeto. Só que tem um princípio interessante aí. A gente precisa buscar essa objetividade. Ciência não é cada um fazer o que quer. Eu acho que, ele tem que passar por um filtro para que suas opiniões não sejam apenas as suas opiniões, que suas opiniões expressem um discurso com uma análise pertinente da realidade. Pois se a gente esquecer isso totalmente, a ciência deixa de ser ciência e vira opinião. Talvez esse era o receio dos positivismos, que a ciência virasse meramente opinião. Então existe o que para evitar isso? Existe um tal do método, existem procedimentos, existem técnicas, existem estudos anteriores, que faz com que aquilo que o cientista diz ou aquilo que o historiador narre tenha um certo reconhecimento social. Então o livro do Éric Hobsbawm sobre a Revolução Francesa tem muito da subjetividade do Éric Hobsbawm, mas aquele livro tem que expressar, tem que convencer as pessoas, ele tem que definir algumas características realistas do que foi a Revolução Francesa. Pois senão o livro do Hobsbawm deixa de ser história e se torna apenas um romance. Quando é um romance, sim, aí a pessoa tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos, a sua subjetividade. E essa é a principal finalidade de um romance. Mas nas disciplinas acadêmicas, eu não vou nem dizer disciplinas científicas, eu não vou nem entrar nessa ideia que a história é ciência ou não, que vai ser um tema que a gente vai discutir no próximo curso. Mas nas disciplinas acadêmicas, as análises têm que expressar algum realismo, tem que ter alguns elementos objetivos. Dentro das ciências humanas, uma palavra que está sendo muito usada é a ideia de intersubjetividade. A intersubjetividade ela reconhece a influência da subjetividade nossa no conhecimento, mas reconhece também que o que nós produzimos tem que ter uma validade coletiva, Não pode ser apenas a minha opinião, tem que expressar algo mais geral. E é por isso que entra como eu disse, a teoria, a metodologia, as técnicas de pesquisa e o controle acadêmico que permite essa busca de um conhecimento com uma validade mais ampla. Tá?
Mas, do jeito que está escrito aí, essa separação absoluta entre sujeito e objeto, ela é impossível de ser conseguida, e isso gerou uma série de críticas, né? Uma crítica bem avassaladora é a do Marx, né? Falou, olha, ninguém vai ir contra o seu patrimônio. O cientista burguês, ele tende a defender a sua classe, mesmo inconscientemente, tá? Ele tende a fazer isso. Então os interesses de classe, eles estão presentes no conhecimento. Por exemplo, é muito fácil falar em meritocracia se você é um herdeiro, né? É muito fácil você fazer uma análise científica provando o quanto a meritocracia é importante. Mas pode ter interesses aí, pode ter interesses de classe presente nos seus estudos, pode ter vinculação ao nacionalismo, tem uma série de coisas que podem estar por trás do conhecimento. Mas existe um princípio positivista que ainda é válido. A gente tem que tentar reconhecer isso, tá? A gente tem que, na hora que a gente está fazendo ciência, esforçar-se em busca dessa filtragem dos elementos subjetivos que possa impedir que o conhecimento tenha uma análise mais ampla. Bom, o positivismo, como eu disse para vocês, ele é filho do iluminismo. O Descartes é o avô do positivismo. Se existisse a palavra positivismo na sua época, o Descartes teria sido um dos primeiros positivistas. Depois o Descartes ele acabou influenciando o iluminismo, e o iluminismo evidentemente produziu também o positivismo. E a primeira semelhança entre essas duas vertentes é que ambas são ideologias burguesas. Mas a burguesia do século XVIII não é a mesma burguesia do século XIX. No século XVIII, a burguesia era revolucionária. Ela estava lutando por ascensão social. No século XIX, a burguesia ela era conservadora. Ela estava lutando para preservar a sua situação. Ela estava se sentindo ameaçada por movimentos sociais que vinha de baixo, né? Os proletários e os trabalhadores. Então, dizer que ambos são ideologias burguesas ajuda muito pouco, porque a proposta dessas duas burguesias era bem diferentes entre si. Mas isso ajuda a gente entender o iluminismo e o positivismo? Ajuda, né? As duas ideologias, por exemplo, veem com bons olhos o capitalismo. Nenhuma delas quer acabar com o capitalismo. E isso, evidentemente, reflete um pensamento burguês, né? E outra semelhança entre essas duas vertentes é que ambas acreditam no progresso. Acredita que quanto mais o tempo passa, mais a humanidade vai melhorar. A humanidade vai progredir. A história não é um pêndulo que vai e volta, não é um círculo em que as coisas vão se repetindo. A história é uma escada, né, que nós vamos subindo degraus, passando de fases, como se fosse um videogame. Mas as fases, cada fase a gente melhora um pouco, ganha pontos, o mundo fica melhor. Mas tem diferenças, né?
O progresso para os iluministas era liberdade. Liberdade era uma palavra-chave, né? Foi um dos lemas da Revolução Francesa. E era a grande inspiração dos iluministas para lutar contra o absolutismo. E vocês viram que liberdade era o centro da filosofia de Hegel, né? Tudo caminhava para liberdade. O positivismo, eles acreditam no progresso, mas o progresso é visto como ordem, né? Ou seja, para ter progresso a gente não precisa de revolução, não precisa de fazer bagunça, não precisa de ir para a rua, não precisa sair gritando aí, quebrando as coisas. É um progresso dentro da ordem. Tá? É um progresso mais da evolução da tecnologia, da evolução da economia, e manter a ordem social. É isso mesmo, Lenise. Tem um país aqui da América do Sul que ficou fascinado com essa ideia de que a ordem traz progresso, né? E a nossa bandeira, ela é uma bandeira com o lema positivismo, né? A palavra do Kant que inspirou essa bandeira era o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Então, isso está presente, está muito forte até hoje, né? Parece que o Temer, ele colocou o lema de ordem e progresso como um mote do seu governo. Então, até hoje, essa ideia de que a sociedade ela tem que caminhar dentro de padrões de mudanças aceitáveis, ela está muito presente na sociedade brasileira. Isso deriva do quê? Do século XIX, né? A burguesia não queria se arriscar em revoluções. A burguesia estava muito precavida. As revoluções, elas são imprevisíveis, né? As revoluções, elas são muitas vezes incontroláveis. E por isso os intelectuais vinculados à burguesia do século XIX, elas temiam a revolução. O próprio momento, né, que o positivismo surgiu. O positivismo surgiu depois do fim das guerras napoleônicas. E deu um trabalho gigantesco para a Europa vencer o Napoleão Bonaparte. Então era um momento de restauração, era um momento conservador. O pêndulo, ele tinha chegado no limite com a Revolução Francesa. Agora ele estava retornando aí. E é nesse sentido que o iluminismo vem com essa, né? Ordem e progresso. Ele aceita o progresso, mas rejeita caminhos perigosos para atingir esse progresso. Então aquele pensamento do Rousseau, né, do contrato social, eu posso quebrar o contrato, o povo da vontade geral, ele não é um pensamento positivista. Então o positivismo reflete esse momento em que a burguesia e os intelectuais estavam vivendo. E como todas as ideologias conservadoras, o positivismo ela interpretava a sociedade de maneira orgânica, né? Uma das características do positivismo é o tal do organicismo. O que significa isso? É que a sociedade é vista como o corpo humano, né? Existem a cabeça, existem os braços, existem os pés, e a sociedade não é vista como conflito. Então, se é o corpo humano, a mão não vai ficar esmurrando a cabeça. Tem que ter uma harmonia. Todo mundo tem que reconhecer o seu papel, a sua função, né? Então era isso que os positivistas diziam da sociedade, rejeitando aquela ideia de conflito que marca o pensamento tanto do iluminismo, né, que tentava romper
com os estamentos sociais, quanto do próprio marxismo, que tentava romper com uma sociedade de classe. O ponto maior de que existem convergências entre eles, né? O ponto maior de convergência era justamente a busca de leis gerais que determinasse o funcionamento da sociedade humana. Os iluministas sonhavam em encontrar um novo Newton, né, que fizesse para as humanidades o mesmo que o Newton fez para as ciências naturais. E o Auguste Comte, nós vamos falar um pouco dele agora, né, ele se apresentou como o novo Newton das ciências humanas. Eu descobri como que tudo funciona dentro das humanidades. Eu descobri as leis gerais. E um tempo depois, o inglês Herbert Spencer, ele se apresentou como o novo Darwin das humanidades, aplicando de certa forma a teoria da evolução aos assuntos humanos. Foi inspirado nesse Herbert Spencer, né, que surgiu o darwinismo social, uma das coisas mais nefastas que já foram criadas pelos seres humanos e que legitimou um punhado de coisas terríveis, né, como eugenia, racismo, imperialismo, fascismo e nazismo. Todas essas coisas ruins aí que eu estou falando, de certa forma, foi influenciado pelo pensamento do darwinismo social. Embora o Spencer parece que fosse gente boa, né? Nós sabemos que existe muito isso. Gente boa cria ideias que são aproveitadas por gente ruim. O Herbert Spencer defendia a liberdade, ele escreveu um livro, O Indivíduo contra o Estado, mas como a sua teoria pensava em termos evolucionista, e esse evolucionismo era baseado na força, né, na ideia de que os mais capazes vão sobrepujar os mais fracos. É uma divisão entre fortes e fracos, capazes e incapazes, inteligentes e não inteligentes, civilizados e não civilizados. Então, isso foi aproveitado politicamente e socialmente. O Herbert Spencer, ele é pouco falado quando a gente fala de positivismo. Todo mundo só pensa no Auguste Comte, né? É porque aqui no Brasil o Comte fez muito mais sucesso do que o Spencer. Mas o Spencer foi o primeiro intelectual que se tem notícia que vendeu mais de 1 milhão de livros. Assim, ele vendeu muito e era muito prestigiado na sua época, né? Se praticamente quase ninguém fala do Spencer, significa que as suas teorias estão relativamente datadas. E estão datadas porque justamente o seu pensamento tem esse elemento darwinista, né, que se mostrou pouco produtivo para analisar as ciências humanas. Como todas as grandes teorias, toda teoria ela tem uma filosofia da história. Eu acho que vocês agora já sabem muito bem o que é filosofia da história depois daquela aula do Hegel, né? Filosofia da história é a gente encontrar o sentido da história. O que faz a história andar, para onde a história caminha, né? Isso é uma das grandes ambições da filosofia da história. Entender o começo, entender o meio e entender o final. O Auguste Comte, ele era uma personagem megalomaníaca e se considerava como uma espécie de um profeta que iria salvar a Europa da decadência. E a gente sempre tem que desconfiar desses caras que se dizem profetas,
né? Ele achava que o Ocidente estava em uma anarquia espiritual depois da Revolução Francesa. Ele não gostava da Revolução Francesa, e o positivismo, o curso de filosofia positiva, que é o título de sua obra principal, tinha o objetivo de fazer o diagnóstico dessa doença que a Europa estava vivendo e, ao mesmo tempo, propor a cura dessa doença. E vai ser justamente o pessimismo que ele tinha em relação ao presente dele que vai alimentar o seu otimismo com o futuro da humanidade. Então, o Augusto Comte ele leu os iluministas, principalmente o Condorcet e o Turgot, que são aqueles dois caras mais entusiasmados com a ideia de progresso, e a partir dessas leituras ele vai fazer uma reinterpretação da história humana. E ele vai dizer que a humanidade ela caminha por 3 degraus, ou por 3 fases, né? São fases que refletem um estágio material, mas principalmente uma maneira de pensar. O Augusto Comte está mais interessado no pensamento, nas ideias, do que no mundo material em si, né? Enquanto, por exemplo, o Marx ele divide a humanidade em são 5 fases: comunismo primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e depois mais um modo de produção comunista. Então, o Marx ele vê 6 fases na história da humanidade. Cada uma dessas fases reflete um estágio de organização material. Aqui é diferente, né? Ele está pensando em uma consciência coletiva, como os homens pensavam aí em termos epistemológicos, como os homens e as mulheres pensavam para explicar o mundo em que viviam, né? Então, por exemplo, o primeiro estágio é o estágio teológico, é o estágio da religião. E nesse momento a imaginação religiosa ela era a única que era utilizada para explicar o mundo, né? Explicava o mundo por meio do mito, a ideia da mitologia, a ideia da teologia, né? Você usar a teologia, a religião para explicar as coisas do mundo. Por exemplo, nesse estágio, quando o indivíduo olhava para o céu, a lua era um deus, o sol era outro deus, as estrelas também eram deuses, né? Era uma ideia do universo animado, né? Tudo é animado, tudo é vivo. Aí as árvores são deuses ou tem um espírito dos deuses aí. Então, nesse estágio, era a religião que ordenava o nosso intelecto para explicar o mundo. Depois vem o estágio metafísico. O estágio metafísico, além da física, é o estágio da reflexão filosófica. Nesse caso aí, o mundo já não é mais explicado por religião, ele é explicado por ideias abstratas, tá? E essas ideias vão substituir a religião. Então, para o Augusto Comte, isso é um estágio mais sofisticado, tá? É o momento do surgimento da filosofia, é o sistema de Aristóteles, é o sistema de Platão, outras filosofias que surgiram no mundo. Então, quando um grego culto olhava para o céu e via a lua, ele já não falava que a lua era a deusa Selene, né? Ele falava que a lua
eram uma bola de éter. O Sol também era uma bola de éter. O éter era um material. Então, na hora de explicar o mundo, os gregos eles tinham que. Alguém tem que explicar. Tá, por que a Lua não cai na nossa cabeça? O menino é pergunta de uma criança, né? No primeiro estágio, alguém não, ela não cai porque ela é uma deusa, ela fica voando, sei lá, tem asa, ela não cai. Mas nesse estágio aí, você tinha que responder essa pergunta, tá? Por que a Lua não cai na nossa cabeça? Aí vem essa ideia do éter, que é um material leve. O éter flutua, né? Ele é leve, tá? Ele é puro, ele não existe na Terra, ele é das alturas, ele é celestial, por isso que tudo é redondinho, é perfeito. Aí entra a ideia de outras ideias, né? O círculo é perfeito, então todas as coisas perfeitas têm movimentos circulares e têm formatos circulares. E vai casando todas essas ideias, tá? Então, o estágio metafísico é a filosofia que explica o mundo. Mas ainda não é ciência. Por que não é ciência? Porque não tem experimentação como na metodologia ciência, não tem regras gerais que são instituídas por meio de uma análise racional da natureza, né? É só uma ideia interessante que alguém diz, né? O filósofo diz, ele cria esse sistema de ideias e a ideia é interessante, parece ter lógica e as pessoas acreditam que a lua, as estrelas, o sol são feitos de éter. Aí vem o estágio positivo. O estágio positivo ele é marcado pelo predomínio da observação. E o mundo ele passa a ser explicado pela ciência. Nós estudamos aí o que o Kant chamaria de estágio positivo, que foi a época da Revolução Científica, né? O Galileu ele olha lá com a sua luneta e ele vê que a Lua ela tem montanhas, ele vê que o Sol tem manchas, então não poderia ser éter. E então surge uma nova forma de explicar o mundo e que os astros celestes se tornam explicáveis a partir da observação científica. A gente está vendo o que é. Não é mais uma crença religiosa como era no primeiro estágio. Não é mais uma ideia filosófica. Não, a gente tá olhando lá. A gente foi lá na Lua, pisou, o cara foi lá, trouxe pedras de lá, mandou um jipe para Marte, a gente construiu um telescópio, a gente tem fotos. Então, esse é o estágio da positivo. E o Conte ele era muito otimista com esse estágio positivo. Ele achava que com isso ia melhorar o mundo de forma surpreendente. E evidentemente que ele estava na segunda metade do século XIX, então a ciência prometia muito. E ele tinha até razão de ser otimista, né, com a ciência, com a tecnologia, com o mundo industrial. E ele estava tão entusiasmado com esse novo mundo que ele criou até um calendário, um novo calendário. Só por curiosidade, eu trouxe aqui esse calendário positivista que era composto por 13 meses e cada um desse mês aí representava uma personalidade simbólica significativa para a humanidade. Então, o primeiro mês, o mês do Moisés, era o mês da teocracia. É o que isso tem a ver com a filosofia da história dele, né? Aí tudo começa com a religião. Então tudo começa com o mês do Moisés. E depois você tem o mês do Homero, o mês da poesia, que ainda a imaginação é religiosa, é um mito. Aí a gente tem o mês do Aristóteles, o mês da filosofia antiga, das ideias, da metafísica. E aí
o Arquimedes, que também já começa a ser um pouquinho além da filosofia, né? O Arquimedes era matemático, mas ele ainda não conseguiu ter uma visão científica do mundo. Aí vem um punhado de gente: o César, o apóstolo Paulo, o Dante, o Gutenberg, o Shakespeare, o Descartes, né? Frederico da Prússia e o François Bichat, né? Esse cara ele é pouco conhecido hoje, mas ele é um patologista. Ele descobriu os tecidos celulares, né? Então ele tinha uma respeitabilidade muito boa na época em que o Auguste Comte elaborou esse calendário, né? O Comte ele era ateu, mas ele reconhecia a força simbólica e aglutinadora da religião. Então por isso, mas o cara era ateu e tem aí um calendário de Moisés, tem o apóstolo Paulo, né? Por isso, porque ele sabia que os seres humanos precisavam da religião para viver bem. Aquela ideia que foi expressa numa frase famosa do Voltaire é que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E o Comte inventou Deus. Na verdade, ele fez muito mais do que isso. Ele inventou uma religião chamada Religião da Humanidade. Era uma religião do futuro, né? E engraçado que essa religião tem um templo dela até hoje, né? Ela tem sacerdotes, tem liturgias, tem os santos são filósofos, tem comemorações, tem tudo de religião, mas não é religião porque não tem um Deus. O Deus que eles adoram seria a própria humanidade. Só que eles sabem que a humanidade não é adorar a Gaia, né, a deusa Gaia, como os gregos viam a Terra, né? Aí a Gaia que tem suas entranhas, que tem os seus subterrâneos, os seus Hades, era assim que os gregos viam. O positivismo não, é uma religião da humanidade em si. Já que não tem Deus, nós vamos adorar a nós mesmos, tá? E ele achava que essa religião iria substituir as outras religiões, já que os seres humanos precisa ter fé, precisa se apegar a alguma coisa. Só que quem vai se apegar a uma religião que o cara tá na porta do templo, olha, isso aqui é de mentirinha, tá? Evidentemente que esse negócio não fez muito sucesso, né? Religião precisa de uma fé autêntica para a coisa dar certo. Então, uma religião que descaradamente o fundador diz que ela não é séria, evidentemente ela não vai ter muitos adeptos, né? E foi isso que de certa forma aconteceu com essa religião da humanidade. Aí, uma religião que não tem o sobrenatural, não tem Deus, é apenas o convívio, né? O convívio de pessoas. Se o Comte fosse mais esperto, ou pelo menos se ele tivesse vivido na nossa época, em vez de criar essa religião aí que deu uma trabalheira danada para ele inventar esses santos, esses nomes, ele poderia simplesmente criar times de futebol, né? O futebol tem todas essas características da religião, né? Você é um devoto, você é o torcedor, tem os rituais, tem o templo do esporte, como diz o Galvão Bueno aí, em referência aos estádios, né? E o futebol também muitos sociólogos vê o futebol como uma espécie de religião, e é uma religião sem Deus também, né? Tem todas essas coisas do culto coletivo, do êxtase, do choro, da alegria, né? Dos abraços, dos ídolos, dos vilões, dos demônios, dos adversários. Tem toda essa coisa que a religião tem,
Só que o futebol é muito mais divertido do que você entrar num templo desse aí e fazer esses rituais, né? Bom, e o governo dessa dessa sociedade positivista seria uma ditadura de cientista. O Conte foi mais um que achou que se a gente colocar cientista para governar a sociedade, o mundo fica melhor. Que os cientistas são ótimos administradores aí. Quanto mais PhD o sujeito, mais ele vai ser um ótimo político. É uma besteira tamanha que foi provada lá com Platão. Platão imaginou a sua república como um lugar governado por filósofos. Diz a lenda, isso não é muito comprovado, que o pessoal de uma cidade, elas chamaram Platão para ser o governante da cidade. E o governo do Platão lá foi uma catástrofe, né? Como era esperado. Por quê? Porque campos diferentes, né? A política trabalha com relações de poderes. O político, a vocação do político é buscar poder. E a vocação do cientista é outra, né? O cientista trabalha buscando descobrir coisas, a verdade sobre as coisas. Então, são dois campos diferenciados aí, são até contraditórios. É muito improvável que um cientista ele se dê bem governando. Porque ele é cientista. É lógico, se o cara busca poder, ele fala, não, eu vou estudar porque eu quero fazer uns discursos assim, que eu quero fazer a plateia ficar admirada. Isso serve, ele busca o poder, tá? E para isso ele sabe que se ele estudar mais, ele vai ter melhores condições para a luta política, principalmente na democracia, que você precisa fazer debates, você precisa ser mais articulado. Então, isso ajuda. Mas a ideia de que os cientistas são ótimos governantes, e essa ideia de ditadura de cientista, na verdade o nome que ele utilizou é sacerdotes cientistas, né? Os próprios sacerdotes da religião da humanidade iriam governar a sociedade. Então, o que o Conte faz é uma espécie de Idade Média, ele mistura uma espécie de Idade Média, ele tinha saudades da Idade Média, daquela sociedade por ordens, do clero, né, das grandes catedrais, numa sociedade industrial. Né? E ele era obcecado por a ideia de autoridade, de prestígio social, de símbolos. Né? Por causa disso é que o Collingwood, um filósofo inglês, falou que com o positivismo a filosofia estava a serviço das ciências da natureza, da mesma forma que na Idade Média a filosofia estava a serviço da religião. Bom, e o que os historiadores achavam disso? Agora é a parte que nos interessa. Os historiadores, o positivismo fez muito sucesso na sua época. O que me espanta, porque é uma ideia tão simples, né? Se você comparar com Hegel, comparar com Nietzsche, Marx, o positivismo é simplista demais. Por exemplo, a filosofia da história dele em 3 estágios. A gente não sabe direito por que um se passa de um estágio para o outro. É uma espécie de evolução, a mente humana está evoluindo. Mas com Hegel, não. Hegel a gente vê por que a história se muda, as paixões humanas, os heróis da história, a dialética, o espírito consciente de si mesmo. Então, se a gente olhar a sofisticação da filosofia hegeliana e essa filosofia da história positivista, é de uma simplicidade infantil. Mas mesmo assim, talvez por isso que esse negócio fez muito sucesso na Europa. E os historiadores se depararam com esse pensamento. Bom, aqui eu coloquei um esquemazinho que mostra as afinidades dos historiadores. Quando eu estou falando de historiadores aqui, eu estou falando dos historiadores profissionais. Eram os historicistas, né?
O que os historicistas acharam do positivismo? Bom, separação do sujeito-objeto. Os historiadores, ok, tá? Naquela época os historiadores tinham essa visão de ciência, eles achavam que o historiador ele tinha que se despojar dos seus valores na interpretação da realidade. Então isso aí tanto os historiadores como os positivistas concordaram, tá? Imparcialidade e objetividade, que é derivada dessa primeira constatação. Os historiadores também, ok, nós devemos ser imparcial e objetivo. Palavras bem poderosas, né, que aumentam o prestígio. Aí chega o negócio aqui que não deu certo, né? Buscar leis gerais. O historicismo não busca leis gerais. Ele é um pensamento, nós vamos ver o historicismo logo em seguida, e o historicismo ele busca singularidade. O que é bom de ser estudado na história é aquilo que é singular, é aquilo que não se repete, tá? Tudo na história é singular e tal. Então o Comte queria fazer uma espécie de sociologia, uma análise generalizada. Os historiadores não queriam fazer isso. Os historiadores, o Comte ele queria analisar os fatos, pegar esses fatos, estudar os fatos e encontrar regras gerais. Os historiadores não, a gente quer só estudar os fatos pelos fatos, tá? A gente quer contar só o que realmente aconteceu. A gente quer contar uma história. O Comte vai falando, não, a história não basta. Para que a gente quer história? A gente quer regras, leis. Aí vocês têm que encontrar algo mais profundo nessas histórias. Os historiadores, não, nós vamos ficar só com as histórias. E o positivismo, nesse momento, se afastou dos historiadores. Então, positivismo e historicismo é a mesma coisa? Não é, porque tem duas diferenças profundas entre eles, que são essas aí, a busca de leis gerais e a ideia de estudar os fatos como os fatos. Existiram historiadores positivistas? Existiram, poucos, mas existiram, né? Eu vou passar aqui por cima de alguns. Esse cara aqui, o Henry Thomas Buckley, inglês, fez um livro famoso chamado História da Civilização na Inglaterra, e ele defendia o pressuposto positivista de descoberta de leis gerais. Vou ler a citação aí de um texto do Buckley. Em qualquer outro campo de investigação, reconhece-se universalmente a necessidade de generalização, e vão se fazendo esforços louváveis no sentido de, a partir dos fatos particulares, chegar-se à descoberta de métodos, leis que regem esses mesmos fatos. É uma linguagem bem positivista, né? Encontrar os fatos para depois encontrar leis gerais. E o Buckley, ele é considerado um dos pais do determinismo geográfico. Essa foi a lei geral que ele encontrou em cima dos fatos. Ele estudou a Inglaterra, estudou bem a história da Inglaterra, e aí ele olhou assim, por que a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo? No século XIX, era vitoriana, a Inglaterra dominava os mares, era uma potência bem acima das outras. E o Buckley falou, olha, tem que descobrir por que a Inglaterra é tão poderosa e os africanos, os brasileiros não são. Por que a civilização se confunde com a Inglaterra? Aí ele vai fazer a ideia de um determinismo geográfico às avessas, né? Por que às avessas? Ele vai falar assim, olha, os brasileiros eles não são desenvolvidos porque a natureza lá é boa demais. Lá facilita muitas coisas para eles e eles ficam acomodados. Olha, aqui na Inglaterra, por exemplo, o exemplo não é dele não, mas eu vou utilizar isso aqui, tá? Só para clareza. É do Padre Vieira, mas eu vou falar como se fosse o Buckley que disse isso. Aqui na Inglaterra a gente precisa fazer o pão. A gente tem que plantar o trigo, colher o trigo,
amassar o trigo, fazer a farinha, assar, colocar fermento, e aí sim a gente tem o pão. Lá no Brasil, eles só pegam uma planta lá chamada mandioca, coloca essa planta para ferver e já tem o pão pronto. Ou eles pegam apenas uma espiga de milho, tá? Coloca a espiga para ferver e ele já tem um alimento com tantos carboidratos e tão gostoso como o pão europeu. Então esses povos lá, as coisas eram muito fáceis, porque a natureza deles era exuberante. Tudo que eles plantam, eles dão. Então eles não se desenvolveram. Eles não desenvolveram o espírito. Então na Inglaterra não, o país aqui é difícil, é frio e o pessoal teve que ralar muito. Então a teoria do determinismo geográfico dele é isso. A Europa, por ela não ter uma natureza tão exuberante, ela estimulou o intelecto e a indústria humana. Tá? Então é uma lei geral, que explica o desenvolvimento. Isso está certo? Olha, pode até ter alguma verdade nisso, mas a gente vai olhar Portugal então. Portugal tem as mesmas dificuldades, talvez, que a Inglaterra e é tão pobre quanto nós, né? Então tem muitas falhas nessa generalização, como em quase todas as outras. Mas eu trouxe aqui só para mostrar um exemplo de um historiador positivista que quer não analisar os fatos pelos fatos, mas quer encontrar regras gerais. Aí se alguém falar para mim, professor, eu quero ler um positivista, eu gostei um pouco, tenho afinidade com essa ideia de objetividade, queria ler um positivista bom. Você quer ler um positivista bom? Lê esse sujeito aqui, ó, Numa Denis Fustel de Coulanges, que é autor de um livro, A Cidade Antiga. Talvez vocês até leram, os professores costumam passar o texto do Fustel de Coulanges, né? A Cidade Antiga é um livro magnífico. Ele conta como era o funcionamento das cidades da antiguidade, principalmente focando a questão da religião. É um livro muito, muito bom, esse do Fustel de Coulanges. Tanto é que ele é vendido até hoje. Se você olhar no Google aí, Cidade Antiga, você vai ver que o livro é muito bem vendido. Tá diferente do livro do Buckley, né? E ele era positivista? Sim, ele era positivista. Olha o que ele escreveu. Fizemos a história de uma crença, estabelece-se a crença, constitui-se a sociedade humana. Modifica-se a crença, a sociedade atravessa uma série de revoluções. A crença desaparece, a sociedade muda de aspecto. Esta foi a lei dos tempos antigos. Olha, ele descobriu lei. Ele estudou lá a Grécia, Roma. Ele descobriu que o que move essa sociedade é a crença religiosa, tá? Então ele diz, estabelece uma crença, a sociedade surge uma sociedade, muda a crença, aquela sociedade muda, a crença desaparece, aquela sociedade praticamente desaparece porque ela muda demais, tá? Então ele está analisando aí o politeísmo antigo e o advento do cristianismo. E a regra geral que ele encontrou foi justamente que a religião ela é um fator determinante para explicar a sociedade. Tá? É um livro bom esse do Fustel de Coulanges. Essa teoria dele tem a ver, essa teoria de que a religião determina o comportamento humano? Olha, se você olhar de uma perspectiva marxista, não. O Marx fala que a religião ela é consequência das estruturas sociais. Mas tem gente grande que de certa forma trabalha nessa perspectiva. O Max Weber, por exemplo, ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E é mais ou menos isso aqui. Surgiu a crença. Qual que foi a crença? O puritanismo. Mudou-se a sociedade porque o puritanismo criou o capitalismo.
Então, o Weber, de certa forma, de uma maneira bem diferente, aí, ele aceitaria essas premissas do Fustel de Coulanges. Vou falar agora do positivista o Renan, né? Esse Ernest Renan, ele é um cara que escreveu um livro famoso na época, A Vida de Jesus. Ele era um grande militante do positivismo, né? Ele é tão militante que escreveu essa frase aí de um livro chamado Poder da Ciência. Só o título do livro já demonstra essa vinculação ao positivismo, né? Porque o positivismo queria ser ciência e louvava a ciência. E na citação ele diz o seguinte: a ciência e somente a ciência pode dar à humanidade aquilo sem a qual ela não pode viver, um símbolo e uma lei. E para encerrar essa parte do positivismo, eu trouxe o Raimundo Nina Rodrigues. Alguns de vocês já ouviram falar desse bigodudo aí? O Raimundo Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele é considerado, ele tem um livro famoso chamado Os Africanos no Brasil, e ele foi considerado o pai da antropologia brasileira. Ele era um médico baiano, né? E ele foi um dos mais destacados defensores do racismo científico para explicar a sociedade brasileira. E é engraçado, porque o Nina Rodrigues, ele era mulato e ele gostava de frequentar os candomblés. Ele gostava da cultura negra, mas ele aprendeu essa teoria do racismo científico, e mesmo gostando dos negros, ele achava que ele tinha que ir contra a sua subjetividade em nome da ciência. Deixa eu só falar uma curiosidade aí sobre o bigode do Nina Rodrigues. É um bigode nietzschiano, né? Os republicanos, eles deixaram a barba de lado. Se você olhar para a época do Império, quase todo mundo tinha barba, né? O Dom Pedro, o Duque Deu, todo mundo tinha barba. Na República, quase todo mundo tinha apenas o bigode. É uma ideia de jovialidade, é você substituir o patriarcalismo por um regime mais jovial. Só que tem uma coisa nesse bigode aí, por que eles deixavam esse bigode tão vistoso? Era uma forma de provar que você não tinha sangue negro, porque o bigode não enrolava, né? Então, quanto mais sangue branco você tivesse, mais seu bigode era um bigode verticalizado aí. Então, por trás da moda desses bigodes nietzschianos, você tem uma ideia aí de um racismo, né? De afastar-se de uma possível ascendência mestiça que era muito mal vista nessa época, né? Bom, o Nina Rodrigues, muito positivista, as suas frases aí demonstram bem isso, né? Eu vou ler aí 2 citações que eu retirei do seu livro. Os destinos de um povo não podem estar à mercê das simpatias ou dos ódios de uma geração. A ciência não conhece estes sentimentos. Está no seu pleno direito, exercendo livremente a crítica e a estendendo com a mesma imparcialidade a todos os elementos étnicos de um povo. Ele está justificando o fato dele gostar da cultura negra, mas ao mesmo tempo ele dizer que os negros eram extremamente primitivos, bárbaros, e fizeram um mal para a sociedade brasileira, que é o tema da segunda citação. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por maiores que se revelem os generosos exageros dos seus tureferários defensores, há de constituir sempre um dos fatores de nossa
inferioridade como povo. O Brasil é inferior. Aqui ele vai explicar também, como o Buckley lá, que mostrou a superioridade da Inglaterra, ele vai fazer o contrário. Por que o Brasil é inferior aos outros povos? Não é por causa das matas, não. Nós somos inferiores porque nós somos mestiços. E a mestiçagem com povos atrasados provocava uma inferioridade, né? Essa ideia de que o Brasil é um povo feio, que é um povo atrasado, que é um povo inferior, vai estar muito presente na sociedade brasileira, e só depois de Casa Grande e Senzala, só depois de Getúlio Vargas, que vai mostrar que as mulatas são bonitas, que o brasileiro é um povo alegre, que o negro ele é um capoeirista, que vai mudar isso, vai dar muito trabalho para mudar isso, e o futebol foi muito importante para isso, né? O Pelé foi com as suas vitórias na seleção mundial de futebol, contribuiu muito para diminuir o impacto negativo dessas teorias do racismo científico, que achava que o povo brasileiro, por ser mestiço, estava condenado a um atraso eterno. Bom, sobre o positivismo, eu acho que é suficiente. Tá? Vou parar por aqui para a gente fazer o intervalo, mas tem alguma pergunta, algum comentário? Bruno? Professor, a gente deu toda essa analisada no positivismo, mas tipo assim, não ficou muito claro para mim ainda por que existe essa crítica tão severa ao positivismo, igual o senhor falou que é uma grande ofensa entre os historiadores chamar de positivista. Não ficou tão claro para mim por que de ser tão ofensivo assim se chamar de positivista. Bom, porque a primeira coisa, o positivismo ele foi confundido com o historicismo, porque existem semelhanças entre eles, né? Se você olhar esse quadrinho aí, tem diferenças, mas tem semelhanças. E o historicismo e o positivismo eles vão entrar em crise mais ou menos na mesma época. E as teorias que vão surgir depois, elas vão travar uma guerra cultural, né? Uma guerra contra essas teorias. Para o marxismo, por exemplo, o positivismo ele busca essa neutralidade. Para o marxismo não existe neutralidade, o conhecimento é parcial, quem está com a verdade são os pobres. Esse é um primeiro momento de afastamento. O segundo é a ideia de vinculação à burguesia, né, da sociedade estamental. Então o marxismo vai criticar muito esse pensamento positivista. O Nietzsche ele é anti-ciência, né, e o Nietzsche também vai criticar muito essa coisa científica, objetivista, de separação sujeito e objeto. O Nietzsche pensa uma teoria da história mais estética. Eu preciso da arte para me livrar da ciência. E a escola dos análises, né, ela vai criticar muito a história dos análises vai ser uma das responsáveis por essa confusão. Ela vai criticar muito essa coisa da história política, da história factual, da história que se pretendia realista, que são características mais historicistas do que positivista, né? Então esse é um dos motivos, porque as vertentes dominantes no discurso historiográfico, elas surgiram em contraponto ao positivismo. A segunda, o positivismo ele de certa forma ele está datado, porque ele analisa um contexto humano que foi bastante modificado. Tá? Por exemplo, a ideia de neutralidade científica.
Nem os cientistas da natureza, hoje, com essas novas evoluções da física quântica, da matemática de probabilidade, acreditam nisso, nessa neutralidade absoluta. Segundo, louvar a sociedade industrial como eles louvavam em época de crise ambiental não pega bem, tá? E terceiro, essa ideia de sociedade estamental, cada um é um estamento, que as classes não devem brigar entre si, ela foi usada pelo fascismo italiano e isso também pegou muito mal. Então, assim, historicamente, o positivismo ele está datado, né, de certa forma. Tem os neopositivistas que tentam fazer uma teoria comum, né? Aí entra o sofisticado, o Durkheim, o Kant, o Nargel, né, que ainda tenta manter essa ideia da objetividade. Esse sim encontra espaço dentro da teoria da história, mas o positivismo clássico mesmo, esse do Comte, ele tem pouco a oferecer, mas ele ofereceu muito, como eu disse para vocês, né? Na história nada se cria, isso é uma verdade, tudo vai se transformando dialeticamente, como diria o Hegel, né? O positivismo é a tese, o marxismo é a antítese e a síntese, né, desse pensamento. Então, são os motivos gerais aí dessa crítica que nós fazemos ao positivismo. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente falar do historicismo, tá? Que aí sim você vai entender por que as duas são confundidas e porque ambas são muito criticadas entre os historiadores.